Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. De novo, o projeto S Verde Código da Estrada, instrutor e formador Carlos Martins, para mais uma aula, mais um tema. Não se esqueça de procurar-nos no Facebook ou diretamente no YouTube. O tema de hoje, álcool e condução automóvel. Um tema muito sério e muito pertinente à vossa atenção. Não se esqueça de, diretamente do YouTube, subscrever-se no nosso canal do YouTube. É só procurar por S Verde, Código da Estrada. É só digitar na procura S Verde, Projeto S Verde, o Código da Estrada, vai nos encontrar. Está aqui o nosso logotipo. Ao entrar, não se esqueça de subscrever para apoiar esta ideia e incentivar mais produções. Você pode precisar, o seu filho, quando chegar à idade, vai precisar. Se és condutor, e estas aulas vão servir para a tua reciclagem. Portanto, apoie a iniciativa e ajude a haver mais produções do tipo, se gostou da aula. Também pode acessar ao nosso canal através do Facebook, através da nossa página com o mesmo nome, Projeto S Verde Código da Estrada, ou do nosso grupo, Projeto S Verde Alunos Código da Estrada. Começamos com essa pergunta, porque achamos muito pertinente. Por que devemos negar o uso do álcool? Ou, muito mais, negar o abuso do álcool quando vamos conduzir um veículo? Por quê? Será que devemos ter esta atitude de não beber porque vamos conduzir? Ou será que não há problema nenhum conduzir bebendo mesmo? Ou beber para ir conduzir? Será que não tem consequências para a condução, para as pessoas, para a vida humana, para a sociedade, para as famílias? Será que não tem consequências? É o que nós vamos ver mais à frente. Antes de avançarmos, precisamos entender do que nós vamos falar. O que é uma bebida alcoólica? Para a lei do álcool, é uma bebida cujo teor do álcool é bastante variável a partir de 0,5%. Portanto, qualquer bebida, basta na sua constituição 0,5% é álcool, é considerado já bebida alcoólica. É uma substância que ou é fermentada ou é destilada. As bebidas fermentadas, por exemplo, como a cerveja, têm menor quantidade de álcool, varia entre 2% a 20%. Mas as bebidas destiladas, como o whisky, por exemplo, o aguardente, são bebidas que o teor de álcool varia de 40% a 50%. 40% ou 50% daquela bebida, entre 40% e 50% é álcool. Álcool puro. É um estimulante e um depressor. No momento está a estimular o seu sistema nervoso, a tornar-lhe eufórico. E tem autores que defendem que essa euforia também é falsa, não é realmente uma euforia. E está alegre. No momento seguinte a pessoa está deprimida, está por baixo, está sonolenta, está lenta. E é por isso que ela é considerada uma droga. Infelizmente é uma droga lícita. É uma droga que é vendida em qualquer estabelecimento comercial. Pode ser usada socialmente, não há problema. Infelizmente é uma bebida, uma substância assim. Devemos distinguir alcoolemia de taxa de álcool no sangue. Nós falamos de alcoolemia quando referimos a alcoolemia, estamos a referir à presença de álcool no sangue. Agora, se a alcoolemia é expressa em gramas por litro, por exemplo, já estamos a referir à taxa de álcool no sangue, que é a proporção em grama, neste caso em grama, de álcool existente em cada litro de sangue.
Por exemplo, se tivermos 0,5, meio grama de álcool em cada litro de sangue, ela é expressa assim. Também temos de entender o que é condução automóvel, porque para comparar as duas coisas e ver a consequência de uma na outra, é necessário compreender o que é um e o que é outro. Condução automóvel é o ato de comandar um veículo automóvel mediante o uso de habilidades específicas e em respeito por regras diversas. Tanto regras legais como regras sociais também. É o ato de comandar o automóvel. Ele é autônomo, produz a sua própria força através de seu motor, queimando combustível, transformando a energia química da combustível em energia mecânica que faz deslocar o veículo até a altas velocidades. Portanto, tem a sua própria autonomia para produzir a sua força, mas precisa de comando. Embora hoje em dia até já se fale em veículos super inteligentes que podem deslocar de forma autônoma, com a aplicação da inteligência artificial, mas ainda é considerado que, mesmo assim, é considerado que há necessidade de comando humano para que os veículos circulem. Portanto, conduzir um veículo é comandar o veículo. Esse comandar implica uma atividade psicomotora que envolve processos complexos e diversos, que não fazem parte do âmbito desta aula vir agora falar sobre isso. A condução automóvel é uma tarefa que envolve ainda uma vasta gama de interações no contexto do trânsito, implicando competências pessoais, sociais e jurídicas. Das competências pessoais, nós temos, por exemplo, o manejo do veículo. Competências jurídicas, o conhecimento do código da estrada, das regras, da sinalização. E também competências sociais. Estar no trânsito é estar perante um contexto eminentemente social, com interações e implicando competências sociais para se dar bem, como, por exemplo, a empatia, a capacidade de colocar no lugar do outro. Se não tens essa capacidade, não consegues safar no contexto da estrada. Frequentemente vemos condutores a criticar o erro do seu colega, como se esse condutor fosse um Deus que não comete erro. Isso é uma falta de competência social que não deve fazer parte do repertório das competências de um condutor. A pessoa não está sendo condutor quando não tem competências sociais. É a empatia, é a cortesia. Imagina, por exemplo, você encontra uma pessoa que quer sair de uma garagem de marcha atrás e o trânsito não consegue porque o trânsito é muito intenso. Você, em condições de segurança, pode fazer uma cortesia a essa pessoa. Pode facilitar-lhe, pode parar, deixar-lhe fazer as suas manobras e depois seguir. Existem N outras situações que podemos ter cortesia com outros condutores. Se falamos em empatia, em cortesia, também falamos em interação. Os veículos, os condutores se interagem. Por exemplo, quando sinalizamos as manobras com pisca-pisca, são formas de o condutor comunicar. Um condutor não vai tirar a cabeça pela janela e dizer ao outro condutor: olha, eu vou virar à esquerda. Faz a sinalização adequada e o outro condutor percebe. Isto é interação. Muitas vezes nós comunicamos um com o outro na estrada sem fazer sinal nenhum. Sem fazer sinal com o veículo. Muitas vezes é a nossa própria forma de comportar
e está a comunicar determinadas coisas com outros condutores. Portanto, há sempre comunicação, há sempre interação, há que ter empatia, há que ter cortesia e há que ter outras competências sociais para poder fazer parte do contexto do trânsito rodoviário. A condução automóvel é muito exigente, é uma tarefa muito exigente. Exige atenção e concentração. Vamos já adiantando, são coisas que o álcool diminui. Exigem habilidades específicas. São coisas também que o álcool altera. Bom reflexo. O álcool diminui o reflexo das pessoas, a destreza. Existem situações que podem se tornar complicadas, que é necessário ter muita destreza para resolver. Por exemplo, numa situação de resvalamento, ou muitas vezes o comportamento do outro é de uma imprudência tal que, se não tivermos muita destreza, podemos ter problemas. Ou até o nosso próprio comportamento. Portanto, exige conhecimento e compreensão das regras de trânsito. O condutor precisa estar ciente das regras, compreender as regras mesmo. Não é só citar as regras. É compreender por que esta regra é feita assim, por que a outra é assim. É compreender por que determinadas coisas são assim. Por que, por exemplo, a um automóvel ligeiro é permitido circular na autoestrada, por exemplo, até 120 km por hora, e a um pisado, por exemplo, é permitido até 100 ou até 90. Por quê? É compreender as regras, compreender os sinais. Por que são assim? Por que num determinado entroncamento é colocado um sinal de stop? Não será porque a visibilidade é muito mais reduzida do que um outro entroncamento ao qual foi colocado apenas sinal de cedência de passagem? É necessário que os condutores reflitam, estejam sempre a refletir sobre as regras e as sinalizações para poderem ser bons condutores e responsáveis. A condução automóvel exige ainda, para além de muita responsabilidade, boa disposição. O condutor precisa estar de boa disposição. Não consigo imaginar um condutor de boa disposição sob o efeito do álcool. Empatia, já tinha dito. Gosto. É necessário gostar de conduzir, gostar de automóvel, gostar de estar na estrada, para poder fazer as coisas como deve ser. Cortesia, autorização legal. Não é permitido a nenhum condutor conduzir o veículo para o qual a sua autorização legal, a sua carta de condução não lhe habilita. Por exemplo, um condutor com carta de categoria D, por exemplo, imagina, não pode conduzir um motociclo. Sua carta não lhe permite conduzir um motociclo. Um condutor encartado com a categoria B a conduzir, por exemplo, uma categoria C ou uma categoria D, não pode. Efeitos do uso das bebidas alcoólicas. Essas 3 imagens eu trouxe-as porque são ilustrativas do caminho que normalmente pode seguir a condução sob efeito do álcool. É um primeiro momento aquela ilusão de estar tudo bem, tudo animado, todo alegre, e repara a tamanha responsabilidade. Como é que o senhor está a conduzir? Uma tamanha irresponsabilidade. No momento seguinte começa a sonolência, a lentidão, a depressão. A pessoa começa a ficar já mais chata, não consegue concentrar e começa a cometer erros. Se insistir, pode ir desembocar numa situação dessas de acidente. Portanto, se conduzir, não bebe.
Se beber, não conduza. Efeitos do uso das bebidas alcoólicas. Álcool continua a fazer efeito várias horas após a sua ingestão. Isso é muito pertinente. É muito importante ter isso em mente. Não é só estar a beber que se está sob efeito do álcool. O álcool afeta o cérebro, desacelera as funções vitais, reduz a capacidade de raciocínio e distorce o discernimento. Todas essas são coisas que nós precisamos ao conduzir. Está tudo distorcido, está tudo reduzido. Prejudica a coordenação motora, o controle e os reflexos. Prejudica a inteligência e a capacidade de julgamento. Altera a percepção. Portanto, o álcool vai mexer com coisas com as quais são indispensáveis à condução. A ingestão de bebidas alcoólicas causa no ser humano os seguintes estados. Primeiro, estímulo e euforia. A pessoa fica eufórica, está estimulada, como nós vimos naquela figura anterior. Depois passa por lentidão, atraso na capacidade de reação e sonolência. E de seguida vem a depressão, provoca a sensação de estupidez. Todos nós já vimos pessoas bêbadas, como é que ficam estúpidas. Provoca incapacidade de sentir dor, inconsciência, como a morte também podem ser consequências do uso de bebidas alcoólicas. Isto depende de como foi usado, da pessoa que usou e em que estado se encontra, principalmente da sua saúde. E por último pode vir a ressaca. Continuando com os efeitos do álcool, a euforia vem juntamente com a euforia erro de julgamento. Julgar as coisas mal leva a conduções irresponsáveis, principalmente o excesso de velocidade. É um dos maiores problemas quando se está bêbado. É como as pessoas que bebem. Já viram pessoas que bebem e chegam num local e acham que conseguem bater em qualquer pessoa que lhe aparece para frente. No entanto, se meter numa briga, é o primeiro a ir ao chão. É a mesma coisa. Ao conduzir, as pessoas acham que, por exemplo, uma curva que exige uma redução de velocidade até 30 ou até 20 ou até muito menos para poder fazer a curva com segurança, uma pessoa eufórica sobre o efeito do álcool, toda animado, pode cometer o erro de achar que consegue rodar aquela curva, por exemplo, numa 60 km por hora. E as consequências não é nem necessário comentar. Depois da euforia vem a sonolência, reflexo e coordenação motora prejudicados. Visão pode até chegar a visão em túnel. Aumento da distância de travagem e da distância de paragem. Claro, a pessoa está lenta. E, claro, consequentemente, maior risco de acidente. A ressaca e a depressão vêm juntos. O álcool diminui a concentração. Podemos ver aqui que essas pessoas não estão concentradas, aqui com traços de cansaço e de sonolência. Aqui um comportamento extremamente irresponsável. A pessoa largou o volante. Diminui a acuidade visual. Os objetos começam a perder a nitidez. O contorno dos objetos começam, como nós vemos aqui, não conseguimos definir exatamente onde é que ficou o contorno deste veículo parado aqui. É o que acontece, por exemplo, quando bebemos muito álcool. Diminuição do campo visual. Se continuarmos a beber grandes quantidades, podemos até chegar à visão em túnel.
Visão em túnel, a pessoa perde a capacidade de visão periférica. A visão periférica que é fundamental na condução para vermos, por exemplo, na berma de estrada ou no passeio, ou mesmo na faixa de rodagem, mais perto dos bordos, para vermos pessoas que ali circulam, objetos e obstáculos que podem estar nesses lugares. Então a nossa visão em túnel nosso campo visual começa a fechar e começamos a perder essa capacidade. E a condução fica muito prejudicada. Apreciação falsa de distâncias e velocidade. Podemos estar a alta velocidade e acharmos que estamos a uma velocidade normal, ou as distâncias podem aparecer menores ou maiores. Portanto, tudo isto pode levar facilmente a acidente. Quando uma pessoa sob efeito do álcool for encandeado, a recuperação é mais lenta. O encandeamento provoca uma cegueira que pode demorar até 7 segundos. Quer dizer que, estando sob o efeito do álcool, o mesmo encandeamento normalmente demora mais do que 7 segundos. Se 7 segundos já pode ser fatal para a condução, imagina mais tempos ainda com a cegueira momentânea. A estrada pode ser preta, tudo preto. Perturbação na audição também pode ser consequência de uso de álcool. Estando ao volante, isso é prejudicial e é perigoso. Aumento do tempo de reação. A pessoa demora mais tempo para reagir. Normalmente reagimos a um estímulo à nossa frente, inesperado na estrada, levamos 1 segundo para reagir. Mas esse 1 segundo pode tornar-se 2, 3, 4 segundos, dependendo do estado de uso de álcool ou de embriaguez em que nós nos encontramos. Diminui os reflexos, os gestos ficam lentos, por vezes fazemos gestos bruscos e principalmente a imprecisão dos nossos gestos. Isso que é mais fatal ainda. O estado de euforia é falso. O que há é uma sobrevalorização das nossas capacidades, como já havia explicado anteriormente. E muitas vezes não é euforia, muitas vezes é irritação, são comportamentos exagerados, extremamente exagerados e extremamente irresponsáveis. É melhor se beber, é melhor conduzir num simulador como nós vemos aqui. Como o álcool aumenta o risco de acidente? Meio grama de álcool no sangue aumenta em dobro o risco de acidente. (0,8 grama por litro de sangue aumenta até 10 vezes o risco de acidente. Entre 0,5 a 1,2 gramas por litro de álcool no sangue, o risco de acidente pode aumentar até centenas de vezes. Portanto, repara que não são grandes quantidades de álcool que aumentam o risco de acidente. Então é melhor não beber. Aliás, o risco de acidente já no primeiro gole de álcool já estás a aumentar em grande o risco de acidente. Isso varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, de estado para estado. Estou a falar aqui do estado da pessoa. Isso varia consideravelmente com vários fatores. Metabolismo do álcool. 90% do álcool consumido é absorvido na primeira hora. Muito bonito. No entanto, quanto mais beber, mais é a dificuldade do corpo humano em processar a bebida.
Cada dose de álcool leva 1 hora a sair do organismo, mas apenas em casos de consumo reduzido. Apenas em casos de consumo reduzido. Se a pessoa beber grandes quantidades de álcool, esta pode demorar até 12 horas para sair totalmente do organismo. A maioria do álcool cerca de 95% do álcool é eliminado pelo fígado. É digerido pelo fígado. A eliminação é feita na urina, no suor, em fezes. Se beber desta forma, é melhor esperar até 24 horas para voltar a conduzir. Ok? 12 horas, o álcool foi eliminado do organismo. Mas e os efeitos? Continuam. A ressaca, a falta de disposição, indispensável à condução. O metabolismo do álcool é um processo que o nosso organismo, após a ingestão de bebidas alcoólicas, vai digerindo e eliminando-a. Não é o EA, porque é a bebida alcoólica. Leva tempo conforme tipo de bebida ingerida. Portanto, se demora mais ou menos tempo a ser digerido, depende do tipo de bebida que foi ingerido. Se a pessoa alimentou ou não ao beber. Se é homem ou mulher também há diferença no processo de eliminação de bebidas alcoólicas. A cada 1 hora, o nosso organismo apenas consegue metabolizar, digerir e eliminar 0,1 grama de álcool por cada litro de sangue. Então imaginemos, um copo de cerveja que equivale a 0,2 gramas por litro de álcool leva 2 horas para ser totalmente eliminada do nosso organismo. Então eu pergunto, quantas horas após a ingestão de bebidas alcoólicas deve abster de conduzir? É recomendado por pessoas da área de saúde e é exigido pela lei que as pessoas abstenham de conduzir por um período de pelo menos 12 horas. Por isso que muitas vezes, se o condutor é pego sob a influência do álcool, com o álcool, quantidade do álcool ilegal no organismo, muitas vezes é detido pelas autoridades. E essa detenção é de 12 horas, precisamente para dar tempo do organismo eliminar o álcool. É o nosso fígado que elimina o álcool. O processo é lento, em média 0,1 grama por hora. O álcool, nós já sabemos, afeta o fígado, pode ir até ao ponto de provocar câncer. Mas também afeta os rins, afeta o cérebro, que nós estamos a ver ao longo desta aula, e afeta também o coração. Alguns medicamentos podem afetar a capacidade de conduzir, assim como o álcool. Se foram tomados juntamente com o álcool, pode agravar os seus efeitos. Um copo de cerveja é equivalente a meio cálice de uísque. É equivalente a uma taça de vinho. É equivalente a meio cálice de aguardente, grogo. E equivale a 0,2 gramas por litro de álcool no sangue. Então, uma pessoa que bebeu uma cerveja já tem 0,2 gramas. Se tomou 2 cervejas, tem 0,4. Já se tomou 3 cervejas, já chegou a uma quantidade que não é permitido conduzir. Se tomou até um cálice de whisky ou de grogo, até uma taça de vinho, ainda pode estar em condições de conduzir. Em condições não, pode estar em condições legais de conduzir. Pode não estar em condição. Pode estar em condição legal, mas pode não estar em condição física e mental de conduzir. Essa quantidade demora 2 horas
ou 1 hora e meia a ser eliminado do organismo. Não se esqueça, não é deixar até chegar ao limite permitido para conduzir. O melhor seria não beber nada se vai pegar ao volante. Qualquer quantidade de álcool, o mínimo que seja, começa a prejudicar a condução. Qualquer quantidade de álcool. Se revelar positivo o teste de álcool através do bafômetro. Bafômetro é este instrumento aqui que nós vemos, o agente a segurar para o condutor aqui soprar. Tem aqui uma escala digital, nesse caso é digital, que indica a quantidade de álcool no ar respirado. Se o bafômetro indicar valor equivalente a 1.2 igual ou superior a 1.2 gramas por álcool no sangue, deverá ser feito exame para sua detecção sanguínea. Portanto, sempre que o bafômetro indicar que a pessoa tem quantidade de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue, há que fazer exame de sangue para detectar isso. A finalidade é determinar a alteração da capacidade motora do condutor pelo consumo de álcool. De acordo com o Código da Estrada e Lei de Álcool, 1 miligrama de álcool no ar respirado é equivalente a 2,3 gramas de álcool no sangue. Se a taxa de álcool no ar respirado é 1 miligrama, quer dizer que a pessoa tem 2,3 gramas de álcool por cada litro de sangue. Se a pessoa tem 0,5 grama por